Bom dia! Bom, já tá virando rotina, né? Já tá virando um hábito já. Mas no início do vídeo aqui eu quero mandar um abraço pra minha família Ojone. Especialmente pra tia Kelly, que sempre compartilha meus vídeos, me apoia muito. Então um abraço pra tia Kelly, um abraço pro meu pai, um abraço pra minha mãe, um abraço pro tio Jamie, tio George. Toda a família Ojone. Amo demais. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Você que tá me assistindo aí, você conhece a graça de Deus? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? O que é isso? Você sabia que você precisa da graça de Deus pra você viver? Não sabia? Então você continua vendo esse vídeo, rapaz. Romanos 8:35 vai dizer o seguinte sobre a graça de Deus. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? E aí no 37 ele continua dizendo o seguinte: em todas as situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo basicamente aqui que os seus sofrimentos, a sua dor, a sua solidão, a sua pobreza, a fome, qualquer coisa de ruim, de errado que tenha acontecido na sua vida, isso não tem poder, nunca teve e nunca terá para separar você do amor de Cristo. Nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, nada, brother, pode ofuscar, pode esconder o amor que Deus sente por você, o amor que Deus tem por você. Nem a sua própria falta de amor por Deus pode separar você de Deus. Porque muitas vezes somos levados a pensar dessa maneira: ah, eu não tenho amado Deus como deveria, eu não tenho desejado, eu não tenho buscado Deus como deveria, portanto Ele também não me ama, portanto Ele também não me quer. Mentira, isso é coisa do ser humano. Deus não é assim não, o amor de Deus é infinito. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus não. Deus não depende de que você ame Ele para Ele amar você. Deus ama você quando você está no mundo, Deus ama você quando você está na igreja. A diferença, o que muda é a alegria de Deus. Deus se entristece quando a gente peca. Deus se entristece quando vê a gente vivendo uma vida de pecado. Mas Deus se alegra quando estamos buscando, quando estamos o amando, quando estamos, indo na igreja. Mas o amor dele por nós, não. Isso não muda. O que muda é a alegria que ele sente com a nossa vida. Então já vai pegando isso no início do vídeo aí. Já começa a pensar: pô, cara, eu poderia buscar uma vida que alegrasse mais o meu pai. Eu poderia, viver uma vida na qual eu sou motivo de vários sorrisos de Deus. Busque essa vida. Busque essa vida na qual você sempre está procurando alegrar a Deus. Vamos prosseguir então, vamos conhecer um pouco mais dessa graça. Efésios 3:17-19 diz assim: peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. A Bíblia está dizendo o seguinte aqui para você: busque conhecer a largura do amor de Deus, que é uma largura que alcança toda a humanidade. O amor de Deus abraça toda a humanidade. Conheça todo o comprimento do amor de Deus, que é eterno. Conheça a altura do amor de Deus, que é inalcançada pelos inimigos. Nenhum demônio, nada pode alcançar a altura do amor de Deus e escondê-la. Não, nada pode ofuscar o amor de Deus. Conheça também toda a profundidade do amor de Deus. A profundidade do amor de Deus é algo que não pode ser conhecida pelo ser humano. O ser humano jamais vai conseguir conhecer perfeitamente o quão profundo é o amor de Deus. Mas mesmo tendo a consciência de que nunca vamos conseguir conhecer perfeitamente o amor de Cristo, nós devemos buscar conhecer o amor de Cristo um pouquinho mais a cada dia. Ele diz aqui exatamente isso: peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Ou seja, nós devemos nos esvaziar da nossa natureza, que é pecaminosa, que é voltada para o mal, que é voltada para os desejos carnais, e nos encher da natureza de Deus, da glória de Deus,
Deus. Então é possível sim a gente buscar conhecer o amor de Deus e ser cheios do poder de Deus, ser cheios da sabedoria de Deus, ser cheios do amor de Deus, ou seja, ser cheio da sua glória, ser cheio da natureza de Deus. Você não quer ser cheio da natureza de Deus? É claro que você quer, só que você não vai conseguir conhecer a graça de Deus, você não vai conseguir conhecer o amor de Deus se você não tiver isso aqui, ó. Hebreus 4:16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, brother? A Bíblia está falando aqui: não tenha medo de chegar diante do trono da graça. Não tenha medo ou vergonha de se ajoelhar diante de Deus e orar para conhecê-lo e conversar com Deus. Muitos de nós temos medo ou vergonha de Deus porque somos pecadores. E a gente se sente indigno. Não, eu sou pecador. Se eu me aproximar de Deus, Ele vai me matar, Ele vai me destruir. Ele não quer o meu bem porque eu sou pecador. Errado. Isso é uma mentira do inimigo. Nós não precisamos de ter vergonha de Deus. A vergonha, ela só serve para produzir o arrependimento dos pecados dentro do nosso coração. Fora isso, ela não serve para mais nada. Não precisamos de nos esconder de Deus e do seu amor porque somos pecadores, porque acabamos de ler que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a nossa própria sujeira. Não, Kainan, eu preciso de me limpar primeiro e depois conhecer o amor de Cristo. Isto nunca vai acontecer. Se você não conhecer o amor de Cristo, você nunca, jamais será limpo. É o inverso, você conhece Jesus e Ele te limpa. Você não se limpa para conhecer Jesus. Você está conseguindo compreender? Então, se você pecou, não corra de Deus, corra para Deus. Pecou, se aproxima de Deus. Se sente envergonhado, se arrependa dos seus pecados e se aproxime de Deus, pois essa é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente peque e se esconde e corra dele para bem longe com medo dele. Não, Deus quer que a gente se arrependa de nossos pecados, que a gente mude a nossa natureza, que a gente busque a natureza dele e deixe a nossa natureza para trás. Continuamente a gente comete pecado, a gente vai pecar enquanto a gente viver nessa terra aqui. Só que a diferença é se a gente se arrepende ou não. Não existe, seres humanos que pecam e outros seres que não pecam. Não, todos pecam. Só que tem uns que são chamados filhos de Deus. Esses são os que aceitaram Jesus, que aceitaram o seu amor e que quando pecam se arrependem e buscam a santidade e buscam a natureza de Deus. A diferença de um para o outro é como cada um reage ao pecado. Todos pecam, mas tem uns que reagem com arrependimento e tem outros que reagem com conforto. Não quer saber? Eu me conforto dessa maneira. O pecado é a minha vida e eu vou viver dessa maneira. E tem aqueles que olham para si e protestam contra si mesmo e dizem: eu não aceito isso dentro de mim. E esses vivem debaixo da graça de Deus, debaixo do perdão de Deus. Estes são perdoados por Deus. Estes alcançam a graça de Deus porque se arrependem. A graça de Deus está disponível para todos nós. Basta a gente se achegar perto do trono da graça com toda a confiança, ou seja, sem medo. Nós podemos se aproximar de Deus com confiança, sem medo, sem vergonha, sem meu Deus, será que ele vai me bater? Não, com confiança. Fala: Deus, eu errei hoje, Pai. Eu pequei. Eu fiz coisas que desagradaram você. Eu não queria ter feito isso. Eu peço, por favor, Pai, me ajuda a não fazer mais isso. Perdoa o meu pecado. Me limpa. Lava-me no teu sangue. Perdoa-me mais uma vez e me ajuda a não fazer mais. Isso é se aproximar do trono da graça com toda a confiança. É poder se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão e pedir ajuda, pedir socorro. É se aproximando do trono da graça que eu recebo a misericórdia e o perdão de Deus. É se aproximando do trono da graça que eu recebo o poder de Deus que me socorre no momento da minha necessidade. Só com o poder de Deus eu consigo dizer não ao pecado. Só com o poder de Deus eu consigo viver neste mundo, mesmo com as aflições e sofrimentos e perseguições, porque é o poder de Deus que nos socorre, cara. Tá difícil a sua vida? Tá pesado? Você tá cheio de pecado? Corre pro trono da graça, brother, e alcança essa misericórdia de Deus, porque ela tá disponível pra você. Basta você ir lá e se arrepender e se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, errei, perdoa-me. Então é isso aí, brother. Tá difícil? Pede socorro pra Deus. Tá em pecado? Pede perdão pra Deus. Só me faz um favor, não vive longe de Jesus, não. Jesus é vida. Quem não anda com ele não verdadeiramente vive. Então você quer viver de verdade? Vive pra Jesus.
vive com Jesus. Busque uma vida para agradar Ele, para agradar o seu Pai Celestial. Não somente para se agradar, não vou fazer as minhas vontades, os meus desejos. Não, para com isso. Começa a viver para agradar a Deus e vai perceber que é aí onde você encontra a verdadeira alegria. E é isso, brother. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E eu estou falando sério, hein? Fica com Deus. Até mais.